Repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? A palavra de Deus é inerrante. E olha só. Esses dias eu estava olhando, encontrei no meio de alguns documentos que eu trouxe lá, de onde nós morávamos, para cá. Eu estava olhando umas caixas lá e eu encontrei uma apostila na qual estava ali todo tratado ali dos direitos humanos. E eu comecei a dar uma olhada naquilo, né? E como é bonito ver assim, todo o material que foi desenvolvido baseado nos direitos humanos, né? É um documento muito bem elaborado, muito bem pensado. O único problema quando nós olhamos para esse documento é que nós notamos que ele é feito, ele é pensado a partir de um princípio humanista. Ele é pensado a partir de um princípio humanista e relativista, onde nós relativizamos e nós transformamos Jesus Cristo em um filósofo, em um mestre. Só que Jesus, ele não é um mestre filósofo. Porque se nós vemos Jesus como um filósofo, como um cara que é um pensador, como um cara que é um influenciador apenas, então nós não enxergamos a verdade do Evangelho. Nós não entendemos o que Jesus é, em quem Ele é e o que Ele pode fazer. E o humanismo e o relativismo, eles insistem que Jesus foi um bom mestre, uma boa pessoa, mas que Ele não era Deus. Ele é alguém que fez coisas boas, alguém que passou pela terra, alguém que fez tudo certo, mas o humanismo, os direitos humanos vão dizer que ele foi um cara legal. Mas não, ele não vai dizer que ele era Deus. O relativismo vai botar na perspectiva de que Deus talvez seja algo para um e não seja a mesma coisa para outro. E já na época de Paulo, né? Paulo na sua época ele lutava com os gnósticos. O gnosticismo era algo que relativizava. Ou seja, isso não é novidade. O que é expresso nesses documentos não é diferente do que já acontecia na época de Jesus. Porque as guerras que hoje nós lutamos, já na época de Jesus, ou na época do apóstolo Paulo, já acontecia. Isso já rolava. E na realidade, se Jesus Cristo não for 100% divino e 100% humano, então Ele não é Deus. Veja bem, Jesus não era 50% humano e 50% Deus. Não, Ele era Deus. E Ele era humano. E Deus é tão perfeito nisso que Ele pega Maria, que era 100% humana, e faz ela engravidar de alguém que era o Espírito Santo, que era 100% Deus. Vocês estão comigo aqui? Amém? Deus, Ele é 100% Deus, Jesus é 100% Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é manifesto em carne para que possa nos alcançar como exemplo. Então os direitos humanos vão colocar de uma forma que Ele seja 100% humano e não seja 100% Deus. Só que se nós seguimos alguém que é simplesmente humano, então o que a gente está seguindo? Então Deus não poderia fazer tudo o que Ele faz. E isso está expresso lá, a gente pega no credo apostólico, no credo dos apóstolos, no credo de Niceia, né, no concílio de Niceia, no concílio de Atanásio. Isso é uma coisa que é discutida, gente, não é de hoje. Se discute isso há mais de 2000 anos. Teólogos, pessoas com o maior conhecimento possível sobre Deus, sobre teologia, sobre a lei. Isso é discutido. E pessoas muito mais sábias do que nós chegaram à conclusão de que Ele é 100% Deus. Eu nem preciso falar isso
talvez para muitos de vocês, porque com certeza muitos de vocês já tiveram uma experiência sobrenatural, transcendente com o Senhor. Sabe, aconteceu um fato muito louco esses dias, quando eu estava lá na Bamboa, e os irmãos vieram orar por nós, estava eu e a Raquel ajoelhados, e de repente algo começou a movimentar a minha perna, empurrar a minha perna, e eu disse, cara, o que está acontecendo, quem é que está me incomodando? E eu já virei para trás e eu digo, cara, eu vou dar um empurrão nesse cara, porque no momento que estão orando aqui, que negócio maluco isso, estão me incomodando, e de repente eu olho para trás e não tinha ninguém. E eu disse, meu Deus, quem já teve uma experiência assim, transcendente, uma experiência espiritual? Sabe, o mundo sobrenatural, o espiritual, Deus, Ele se manifesta no sobrenatural dEle. Ele se manifesta, Deus é real. Eu poderia falar aqui de curas, de momentos, de libertações, de ministrações, de muitas coisas que Deus já fez, que eu vi Deus fazer. Seriam muitas histórias de coisas que eu vi. Deus é um Deus sobrenatural, Ele não é uma filosofia. Ele não é algo que foi contado, passado de pai para filho, como uma história, uma historinha legal, como uma base de vida. Não, o Evangelho, ele produz vida na nossa vida, quando nós nos entregamos à sua palavra, à sua vontade, e a partir disso, a partir desse momento, em que nós passamos a observar isso, Ele começa a produzir vida no nosso interior, de forma que nós frutificamos para Ele. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Abra sua Bíblia, ou seu celular, né? Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 10. Aliás, vamos pegar um pouco de antes. Capítulo 1, versículo 9. É uma oração de Paulo pelos Colossenses. Está escrito assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Repita, pleno conhecimento da verdade de Deus. Pleno conhecimento da verdade de Deus. Paulo orava por isso. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para o inteiro agrado de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ou seja, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Todo esse texto aqui se refere a nós termos perseverança, alegria e paciência. Se trata de nós mantermos uma constância na presença do Senhor. Termos longanimidade. O que é longanimidade? Termos um ânimo longo. Um ânimo que se estende. Além daquilo que nós consideramos possível, ou do nosso próprio ânimo, nós estendermos isso. É isso que está proposto aqui. Há um desejo no coração de Deus para todos nós. Qual é o desejo de Deus para nós? Vamos lá. Quem é que poderia me dizer qual o desejo? O que Deus espera? Qual o desejo do coração de Deus? Relacionamento. O que mais? Oi? Obediência. O que mais? Oi? Entrega. Né? Tem várias coisas, e tudo isso que foi dito é verdade. Tudo isso é verdade. Por quê? Porque o desejo do coração de Deus para todos os homens é que a gente se torne filho dele.
É ou não é? O desejo do coração de Deus é que a gente venha a ser filho dele. Ele nos dá essa possibilidade. A palavra do Senhor diz que, eu já não tenho feito de vocês apenas amigos, mas vocês são meus filhos. Então o desejo de Deus é que nós nos tornemos filhos dele, herdeiros da sua graça, da sua misericórdia, da sua glória. Ele compartilha a sua glória conosco na posição de pai para com filhos. E interessante, quando Jesus vem, ele vem numa proposta de ser um exemplo. Vocês lembram o que acontece quando Jesus é batizado por João Batista? Vocês lembram? Vem uma pomba, né? O Espírito Santo vem com uma pomba e vem uma voz do céu. O que essa voz diz? Esse é o meu filho amado em quem me compraz, ou em quem eu tenho prazer. Então olha só, Jesus, ele veio para morrer por nós, para nos tornar irmãos dele, filhos de um Pai eterno. Alguém que, quando Deus olha para nós, ele diz assim: eu tenho prazer em você, eu tenho prazer no Silas, eu tenho prazer no Adiel, prazer na Raquel, prazer no Joacildo. Esse é o olhar de Deus quando nós nos tornamos filhos. Ele nos capacitou, através do seu amor, através de Jesus, a nós sermos irmãos de Jesus, e da mesma forma como ele olha para Jesus e diz assim, este é meu filho em quem eu tenho prazer, também nós somos incluídos nisso. Agora tem um detalhe: por que Deus tinha prazer em Jesus? Por que Deus se alegrava com Jesus ao ponto de dizer assim, imagina assim, dizer assim, com todo orgulho, dizer assim: esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele? Porque esse Deus, esse Filho de Deus, ele chega e fala assim para o Pai: eu vou na terra, eu vou descer lá, Pai. Ele chega e diz assim: Deus, Pai, olha só, não tem jeito, os caras seguem regra, fazem um monte de coisa, mas não conseguem. Eles não conseguem, porque eles carregam o peso do pecado, eles carregam uma culpa. Há muito peso e eles não conseguem dar conta disso. Mas faz o seguinte, me manda lá igual eles, tira essa glória toda que eu tenho, tudo isso, esse poder, todo esse poder, essa glória que eu estou aqui sentado, tira tudo isso de mim, me envia lá, em forma humana, porque eu vou pagar o preço pela vida dos meus irmãos. Olha só, você está aqui hoje porque Jesus te viu como irmão e pagou um preço de sangue, se entregou pela tua vida. Glória a Deus, dê uma forte salva de palmas para Jesus, porque Ele merece isso. Ele morreu por mim e por você. A gente não pode passar por algo assim, simplesmente olhando e dizendo: que legal, Jesus morreu. Quantos aqui já viram aquele filme do Mel Gibson lá da crucificação? Cara, eu vi no cinema quando lançaram aquilo lá, cara. E aí muitos disseram assim: nossa, que coisa horrorosa, exageraram, porque tiraram. Vocês já viram como é que era um chicote romano, gente? Com chumbo na ponta, com um pedaço de osso, quando o cara jogava assim, tirava, arrancava tudo. Ficava só os ossos do cara. Não é brincadeira não. Jesus, ele sofreu, pagou preço de sangue por nós. A gente tem que valorizar isso. Por quê? Porque se a gente não entender isso, não valorizar isso, Deus vai olhar lá de cima e não vai nos ver como irmãos de Jesus. Porque olha só, por pior que seja o teu irmão, tua irmã, se você vê alguém torturando ele, você... A não ser que você seja um psicopata, né? Mas você vai chorar, você vai se emocionar, você vai talvez se desesperar com a situação. Paulo e Timóteo, eles oravam pelos colossenses. Por quê? Para que todos vivessem de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor.
Como é que o Senhor pode ter prazer em olhar para nós, quando nós vivemos para o seu inteiro agrado? Não é agradando um pouquinho. O texto diz assim, ó, de modo digno do Senhor. Meu querido, como é... Olha para você mesmo hoje, se pergunta se você hoje, quando Jesus olha para você, você tem condições de dizer assim, ó, eu sou digno? É possível isso na tua vida? É possível através do sangue de Jesus. De outra forma, nós não teríamos capacidade para isso. Agora, para o Senhor ter prazer na nossa vida, na maneira como nós somos, nós precisamos ser semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Nós temos que nos assemelhar, nós temos que parecer com o Rei. Não basta a gente vir no culto no domingo, não basta a gente vir no GC, não basta a gente carregar a Bíblia. Nós temos que parecer com Jesus, e parecer com Jesus não é a gente ter o cabelo comprido, o olho azul, como se pinta em algumas coisas, que até, né, são meio questionáveis, né, porque não é bem o que é na realidade, né? Mas não é isso, não é você usar um vestidão, não é você ser o Henri Cristo, né? Vocês lembram do Henri Cristo, aquele cara que tinha na TV, vocês lembram? Cara, aquilo ali não adianta nada. Não adianta a gente ter uma liturgia, não adianta a gente viver a igreja, não adianta a gente tocar pra caramba, ou a gente pregar, ou a gente fazer qualquer coisa, porque o que nos torna semelhantes a Jesus é nós sermos parecidos com o caráter dele, com o que ele é. E Jesus é o caráter de Deus, porque ele é Deus, ele é 100% Deus. Então, primeiro ponto, viver de modo digno do Senhor, com toda a humildade. Isso é importante, gente, olha só. O que é viver de modo digno do Senhor? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 13, diz assim, ó, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Olha só, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A gente não pode ser igreja se nós brigamos entre nós, se nós lutamos entre nós, se nós não convivemos, se nós não compartilhamos, se nós não andamos juntos. Se nós estamos a todo momento tentando de alguma forma subir nas costas do outro. Sabe, uma coisa que eu tenho falado aqui na igreja para o pessoal mais chegado, eu digo assim, quando a pessoa vem me contar uma história, eu digo, cara, já chama o ator da história. Chama o autor da história e vamos conversar. Vamos conversar, porque a gente não pode ser igreja e viver cheio de picuinha, eu não perdoo não sei quem, eu não gosto de quem, eu não ando junto com quem. Gente, isso não é igreja. Isso não existe. Se você tem problema com o irmão, não interessa quem. Se o cara te pisou nos teus pés, vai lá e perdoa. Porque viver de modo digno do Senhor é viver com toda humildade e mansidão, sem briga, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. Sabe, esforçando-se diligentemente é fazendo força para o negócio. Não pensa que é fácil você perdoar, não pensa que é fácil você andar junto com pessoas. É difícil eu andar junto com a minha mulher. Eu estou casado com ela há 28 anos. É difícil, né? Tem dia que eu chego lá em casa, no banheiro tem um negócio daqueles assim, eu não sei o nome dessas coisas, tá? É um negócio assim, lá no sul a gente chama de puleiro, né? É puleiro, né? É um negócio que a galinha fica em cima, né? É um negócio parecido. Então tem um puleiro daqueles que tem o papel higiênico enrolado naquele negócio. Eu gosto do lado direito, ela põe do lado esquerdo.
Vocês estão entendendo? Cara, é difícil, cara, casamento é difícil, gente. Casamento é só Jesus. Casamento é só Jesus. E aqui fica a dica. A única maneira de dar certo é com Jesus, gente. Eu tinha um pastor muito legal lá em Porto Alegre que ele falava dessa forma. Ele dizia assim: cara, nem vem me falar sobre certos problemas de relacionamento, porque a minha orientação é a seguinte, ó: quer separar? Eu vou orar para um dos dois morrer. Você está entendendo? Por quê? Porque o perdão, porque a paz, a mansidão, a longanimidade, o suportar, o se esforçar, o vínculo da paz, ele não vem com facilidades. É difícil, gente. Quem é que falou para vocês que o evangelho é facinho? Quem é que mentiu para vocês assim? Se eu não me engano, a nossa porta ela é estreita, né? Ou a nossa porta é larga? Venha do jeito que está, continua do jeito que tu quer. Não, o evangelho ele propõe uma mudança de pensamento, uma metanoia, mudança na maneira como nós vemos as coisas. E olha só, isso não é você que faz, mas é pela palavra de Deus. O Espírito Santo transforma isso na tua vida. E você é transformado, e não precisa você fazer força não, basta se entregar. E quando você se entrega, Deus vem, transforma toda a tua vida, por completo. Se você se prostituir, você vai perder o desejo disso. Se você roubar, você vai perder o desejo disso. É pelo poder de Deus, é pelo evangelho, é pela palavra de Deus, entrando na sua mente, guardando no coração, amando a Deus. Segundo ponto, que o texto fala. E em 1 Samuel também diz o seguinte, capítulo 15, 22 diz assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, ou seja, para o seu inteiro agrado. Para o inteiro agrado de Deus. O que acontece? Quando a gente obedece a Deus, né, quando a gente entende que Deus quer o melhor dele para a nossa vida, e nós passamos a obedecer dele, e nós começamos a observar o que a palavra de Deus fala com relação a isso, as coisas começam a ir para o lugar. Então, tipo assim, você abre a Bíblia, e a Bíblia fala o seguinte: não matarás, e você para de matar. Por quê? Porque você olha a palavra de Deus e diz assim: eu creio nisso que está escrito, eu creio que Deus inspirou isso, e que se no mandamento dele diz não matarás, se está escrito dessa forma, e eu começar a cumprir essa ordenança, então ele vai se agradar de mim. Então eu paro de matar, eu paro de roubar, eu paro de adulterar. O que mais? Eu paro de adorar outros deuses que não são o Deus verdadeiro. Eu passo a honrar meu pai e minha mãe. E aí Deus começa a se agradar de mim, porque tudo isso é o exemplo que Jesus deixou para nós. Meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque ele me agrada. Porque ele me obedece. Porque ele ouve a minha voz, porque ele é obediente. Então, é melhor nós obedecermos ao Senhor do que nós sacrificarmos. Significa o seguinte: que o Senhor não quer o teu sacrifício, o Senhor não quer a tua dor. O Senhor não quer que você sofra para abandonar algo. O Senhor não quer que você pague promessa. O Senhor não quer que você ande ajoelhado fazendo procissão. Essa não é a vontade de Deus. O que o Senhor quer é que você obedeça. E a palavra dele não diz para você fazer um sacrifício. A palavra dele diz que você tem que obedecê-lo, é diferente. E a obediência a Deus, ela é leve, porque ela nos liberta de pesos
de coisas que nos travam na nossa vida, de coisas que nos prendem. Sabe por que muitas vezes a gente fica preso em vícios, preso em pecados, em situações da nossa vida? Porque a gente não escolheu entregar, porque a gente não escolheu obedecer, porque a gente ainda está apegado aos nossos prazeres, aos nossos desejos. Como eu falei no começo, o humanismo, o relativismo, ele faz uma projeção para o teu eu, para o meu eu. É o que é bom para mim, é o que é bom para mim como pessoa. Eu penso no meu bem. Só que Jesus propõe outra coisa. Jesus, ele propõe uma outra perspectiva. Nós temos uma forte tendência a sentir que nós somos ou deveríamos ser o centro da vida neste mundo. O centro do nosso pequeno universo, daquilo que a gente pensa que é, daquilo que a gente acha que é. E nós sofremos quando outras pessoas e outras circunstâncias não permitem que nós pensemos assim. E sofremos mais ainda perante Jesus. Ele nos tira do trono do universo. Deus nos tira do trono que a gente acha que tem, daquilo que a gente acha que é. E sabe o que ele faz? Ele diz assim, ó, você não tem que estar sentado no teu trono, eu tenho que estar no trono da tua vida. Eu sou a justiça, eu sou a paz, eu sou o amor, sou eu que faço a diferença. Não é o teu trono na tua vida, sou eu me assentando como rei na tua vida. O que Jesus propõe é que a gente habite nele e ele habite em nós. É um relacionamento no qual Deus se abre para que você entre na vida dele e que ele habite dentro de você também. Ele te faz como templo, ele te faz como um trono no qual ele vem e se assenta. E como é bom ser governado por ele, como é bom se entregar para ele, porque aí a responsabilidade não é tua. Veja bem, quando você é rei, quando você é o dono do seu universo, da sua nação, você tem que prestar contas. Você tem que trabalhar, você tem que prestar contas, você tem que lutar, você tem que dar resultados. Agora, quando o Senhor Jesus está sentado no trono da tua vida, é Ele a resposta, é Ele. Se der errado, é com Ele, não é contigo. Se der ruim, não é tu que vai responder, é Ele. Mas sabe qual é o nosso problema? Que a gente não entrega, a gente não obedece. Só o que Ele quer, só o que Ele diz é assim, ó: filho meu, dá-me o teu coração, porque do coração provém todos os pensamentos, do coração provém nosso desejo, nossa motivação. Vocês estão comigo, igreja? Deus, Ele é poderoso para fazer. Eu tô a 10% da mensagem aqui, eu vou ter que terminar outro dia, não dá mais tempo. Mas há uma necessidade que nós venhamos a crescer no pleno conhecimento da verdade de Deus. Irmão, valorize a palavra do Senhor, valorize o texto, valorize a sua Bíblia. Leve essa palavra para sua casa nessa noite. Colossenses capítulo 1, no versículo 9. Leia esse capítulo, porque aqui estão segredos para a tua vida. Você não chega a lugar nenhum sem amor, você não chega a lugar nenhum sem perdoar, você não chega a lugar nenhum sem entregar, você não chega a lugar algum sem obedecer. Deus, Ele tem uma nova vida para cada um de nós. Agora a gente tem que entregar. O governo, o trono é dele, a gente entrega para Ele e confia, então será feito. E a gente vai entrar num momento da nossa vida em que as coisas começam a ir para o lugar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Sabe, há um amor de Deus pela tua vida nessa noite. Há uma palavra declarada sobre a tua vida nessa noite, que as coisas vão ser diferentes. Mas existe uma condição para isso. Uma condição de entrega, de obediência ao Senhor, porque Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Mas Ele quer que nós tenhamos um inteiro agrado dEle. Quando você se agrada de alguém, você entrega tudo.
Quando você se agrada da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, do seu amigo, você abre concessões na sua vida por essa pessoa. Você entrega. E o Senhor, Ele sempre relaciona a sua palavra como um relacionamento com uma noiva. Por quê? Porque Ele quer entrega. O Senhor, Ele quer aliança. O Senhor, Ele quer um relacionamento que é simbolizado por um casamento. Ele quer uma aliança de sangue, assim como você tem com a sua esposa, com seu esposo. O Senhor quer uma aliança de sangue, uma aliança que não se quebra. Amém? Nessa noite,